Olá, bom dia. Já iniciou? Bom dia a todos, tudo bem? Estamos iniciando o nosso segundo webinar. Hoje temos uma participação especial da Luciana, engenheira ambiental. Eu vou convidar ela para entrar aqui na nossa live. Pronto. Bom dia, obrigada a todos que estão acompanhando aqui nosso segundo webinar. Pedir para vocês compartilharem aqui a nossa live, curtir bastante, para que a gente faça as próximas. Oi, Luciana. Olá! Olá, bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia! Eu acho que você tá em pé, eu tô deitada, né? Ou tá? Eita, o meu tá... Verdade, peraí. Para usar aqui o... Pronto. Tá melhor. Obrigada, Luciana, por participar do nosso webinar, por estar aqui com a gente hoje, tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço. Prazer. Igualmente, prazer é nosso. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos. Eu acredito que seja a dúvida de muita gente, né? E é um Aham. plano que toda empresa tem que ter, que todo grande gerador tem que ter. E você pode iniciar o nosso webinar falando um pouquinho pra gente o que é esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Claro, bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite para estar somando aí junto com a equipe da Ouro Verde, os clientes, os parceiros. É um tema que é tão importante, né, que a gente dá tanta relevância, muitos até na própria pandemia, né, muita gente ficando em casa, começou a se atentar dos resíduos que estão sendo gerados, formas de descarte mais ambientalmente correto, né, envolver aí realmente uma melhor reciclagem desses materiais. Eu sei que o Aterro Ouro Verde tem até um galpão, né, que vocês já fazem uma triagem dos recicláveis antes do resíduo ser aterrado, então isso é de suma importância. Mas para a gente garantir uma qualidade, né, a gente precisa realmente que a população, a sociedade, as empresas aí também tenham essa consciência, né, de ter processos para a gente viabilizar aí o descarte corretamente. Bom, e aí você me perguntou, né, sobre o PGRS? Isso, o que é esse plano, né? Aham. Bom, vamos lá. O PGRS, né, significa Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, tá? É um documento que ele é feito por um profissional aí da área ambiental. A lei não fala qual é a graduação específica, né? Mas tem que ser um profissional legalmente habilitado. Então, o que a gente entende? Que seja um profissional que na sua grade curricular você tenha estudado, né? Gestão de resíduos, questão de efluentes, saneamento básico. Então, é importante ter na grade curricular. Então, normalmente são os engenheiros ambientais, o pessoal da gestão ambiental também, que tem aí na grade curricular, então, essa temática. E aí, o plano, a gente tem, na verdade, os itens mínimos que tem que conter num plano de gerenciamento de resíduos. Até na própria lei, lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, na Lei 12.305, trata o que seria um conteúdo mínimo, tá? Isso eu estou falando lá no artigo 21. Quem quiser dar uma consultada. Então, no artigo 21 fala que tem que fazer uma descrição do empreendimento, uma caracterização. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou fazer um PGRS sei lá, de um shopping center, por exemplo, ou de um supermercado. Eu vou entender aquela atividade, onde são os pontos de geração de resíduos, né? Da onde é a origem daquele resíduo, daquele material. Então, eu vou entender que é uma área onde a gente recebe mercadoria. Então, tem muito papelão, tem muito plástico, refeitório desse local. Então, aqui eu tenho resíduo orgânico, aonde que ficam os banheiros, né? Que aí eu já vou ter resíduos ali de papel toalha, papel higiênico. Então, entender todo esse processo, né, de geração dos resíduos. Com isso,
eu identifiquei a origem, eu vou quantificar. Então, qual que é o volume, né, produzido, por exemplo, por dia? O quanto que eu gero de reciclável, o quanto que eu gero de orgânico, o que que é o indiferenciado. E aí, com isso, eu já vou definindo as responsabilidades nesse processo. Então, eu tenho a equipe de limpeza, que é responsável por acondicionar, né? Então, elas trocam os sacos plásticos, a lei, até aí volta aqui no DF, né? A lei do grande gerador fala a questão das cores do saco de lixo lá, que tem que ter o saco azul para o reciclável, o saco preto para o orgânico, cinza para o indiferenciado. Então, isso a gente já vai definindo quem são os agentes que vão fazer parte desse processo. E aí a gente tem também quem vai ficar responsável por chamar o caminhão, por estar gerando, por exemplo, um MTR, né, via CINI, ou a pessoa que vai ficar responsável por acondicionar corretamente nos focos de geração, depois levar para uma área de armazenamento temporário. Então, tudo isso é importante definir quem são os responsáveis, né, por gerir aí todo esse processo, da gestão como um todo. Temos também a parte de procedimentos operacionais, que às vezes é importante também definir um documento mesmo, né? A gente chama até de POP, Procedimento Operacional Padrão, que aí a gente tem um procedimento só para o acondicionamento, para transporte, para triagem, para documentação, né? Porque às vezes troca as pessoas, né? Às vezes uma pessoa está numa função, mas depois já é uma outra, ou entra um novo colaborador. Então, ter isso documentado também é importante para a gente conseguir que o processo não se perca, né? Então, de acordo também que muda a legislação, isso tem que estar num documento. Identificar soluções consorciadas, então, às vezes, tem um parceiro que tenha uma tecnologia que, às vezes, né, você começa a implantar no local. Então, por exemplo, o próprio aterro, de repente tem um procedimento que é importante a gente ter isso na geração mesmo, né? Até para a gente encaminhar o resíduo em conformidade. Então, por exemplo, o aterro, vocês não podem receber resíduos perigosos, porque, por exemplo, se for receber resíduo infectante, já não pode. Então, pode ser que seja identificado um tipo de resíduo que de forma inadequada foi encaminhado, né? Então tem que entender o porquê que isso aconteceu, a origem para isso ser sanado. Então, a gente pode verificar a origem lá no plano, né? Lá no PGRS. Então, a gente vê como é importante, é como se fosse assim, a base do gerenciamento do resíduo mesmo é o plano. Tudo começa ali a partir do PGRS, né? Exatamente, é o documento que vai nortear todo esse processo para conseguir que a gente atenda as legislações, né, todas as normativas, e também que todo, né, porque a gente vai fatiando os processos. Então, eu tenho o meu processo de origem, né, eu como gerador, as minhas responsabilidades como empresa, tem o transportador também, que tem as suas responsabilidades do processo, e o destino final. Então, e o destino final é importante a gente ter esse elo aí, né? Para a gente entender, olha, realmente o resíduo de vocês estão sendo bem triados, aqui não está sendo encaminhado resíduos perigosos. Então, esse documento realmente enfim, é o primeiro, tanto é que nas fiscalizações é um dos primeiros documentos que, né, já é solicitado. Cadê o teu plano de gerenciamento de resíduo? Para eu entender como que funciona, né, todo o procedimento, para aí sim eles vão a campo e conferir tudo direitinho, se realmente está coerente com o documento. Entendi. Então, quando a fiscalização chega em uma empresa, num grande gerador, o primeiro documento que é solicitado é o PGRS. Na lei, na 5610, que é a lei do grande gerador, fala que o plano tem que estar disponível para fiscalização e é passível de penalidade quando não se entrega o PGRS. Então, é um documento base assim para o agente, né, que vai estar fiscalizando o cumprimento da lei, ele vai dar uma olhada para ver se está tudo conforme. Até o conteúdo também que fala lá na Política Nacional de Resíduos, o conteúdo mínimo que tem que contemplar o plano. Então, às vezes a gente, até feedback mesmo, você vai pegar um PGRS que tem 5 páginas. Então,
Sendo que a lei trata de. São diversos temas, são mais de. Se eu não me engano, são 12 itens mínimos que tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos, né? E aí a gente realmente tem que estar atendendo minimamente esse conteúdo e a gente pode colocar itens a mais, informações adicionais, né, que agrega todo o conteúdo. Entendi. E o PGRS ele tem um prazo de validade, não é? Então, a gente tem lá no artigo, eu tô até com a lei aqui, na 23 da política, nossa, desculpa que minha câmera tá um pouco torta, no artigo 23, acabou que o meu suporte aqui não deu certo, ele quebrou onde fixava o celular. Uhum. Bom, ele fala o seguinte, né, que tem que estar disponível para as autoridades de fiscalização, né, e também tem uma revisão periódica, no mínimo anual, tá? Ou, se houver, de repente, daqui a 6 meses, eu tenho que rever o meu processo. Então, por exemplo, eu troquei o meu transportador. Hoje é uma empresa que me atende, rescindi o contrato e vai ser uma outra empresa. Então, essa revisão tem que estar no documento também. De repente, eu fiz uma expansão do meu negócio. Então, hoje eu gerava X e daqui a pouco eu vou gerar 2x. Então, isso tem que estar também contemplado. Até porque a gente faz uma gravimetria, né? Gravimetria é uma pesagem e caracterização dos resíduos que estão sendo gerados. Então, se eu tiver qualquer tipo, né, de alteração ali no meu processo, tem que estar no meu documento. Então, a lei ela trata dessa revisão anual, exatamente por conta, né, de possíveis ajustes aí que é feito. Então, o documento ele tem que estar atualizado de acordo com a tua gestão e a sua operação. Né? Pode ser que, de repente, ano que vem, lá em 2023, eu não mudei nada, tá tudo certo, são as mesmas empresas que prestam serviço, todo a geração continua constante, né? Não houve nenhum tipo de ajuste. Aí tudo bem. Normalmente até tem cliente que solicita para a gente uma declaração feita só para informar isso daí, com uma vigência, né, de um prazo, para a gente demonstrar, né, que o processo continua o mesmo, de repente de 2 anos atrás, né? Então isso daí também é importante ter para complementar o documento. Bacana. Então é importante o gerador ficar atento, né, com as mudanças que são feitas na empresa, se mudar alguma coisa, algum gerenciamento do resíduo, e ficar atento ao prazo de validade por causa da fiscalização bater, né? Ter esse documento em dia, ter o documento vigente, para que não tenha maiores Isso. problemas. E é importante também, quando a gente elabora um PGRS, ter uma RT do profissional responsável tecnicamente, né, pelas informações. Então, a anotação de responsabilidade técnica complementa o PGRS, porque foi feito por um profissional habilitado, né, que estudou, que foi a campo, que descreveu todo o processo e se responsabiliza em conjunto, né? E, se possível, até fazer um acompanhamento periódico de lá. Aí depende muito do porte da empresa, mas tem clientes nossos que são acompanhamentos semanais até. A gente tem grandes clientes que fazem questão, que a gente está atuando junto com a parte de educação ambiental, que é fundamental, né, da gente conseguir que todos os procedimentos sejam atendidos. E aí são clientes que anualmente a gente está revisando ali o documento, porque a gente trabalha muitos indicadores, né? Então atualizar esses indicadores também faz parte até do PGRS. E até para a própria economia da empresa, né, Lu? A questão de você ter um gerenciamento correto, não ter desperdício de certos resíduos, como os orgânicos. Então, é de suma importância para a empresa, inclusive, além de ser ambientalmente correto, a gente tem a questão da economia da empresa também, né? Exatamente. Então, quando a gente consegue ali fazer uma excelente, né, separação, triar bem, principalmente os recicláveis, né, que aí já agrega valor,
aos resíduos, a gente está falando de dignidade também, então quando esse resíduo é encaminhado para as cooperativas, porque quando o resíduo é aterrado, quando você fala aí do viés econômico, né, quando o resíduo ele é aterrado, é um custo, né, então tem um custo até da gestão, operação do aterro, né, é um custo relativamente caro, então quando a gente tem os processos, né, bem definidos, as equipes, né, treinadas, equipe de limpeza, equipe de operação, que eles separam bem ali todo o reciclável e realmente encaminha para o, né, e aí seria aquela fatia, né, realmente o rejeito, que é o que vai para o aterro, gera economia, porque aí realmente você está encaminhando só aquele resíduo realmente que não tem como a gente beneficiar. Então, as ações educativas são fundamentais no processo. Bacana. E Lu, além do PGRS, a gente tem também o PGRSS e o PGRCC, correto? Uhum, isso, correto. Quer que eu fale um pouquinho da diferença Por deles? favor, por favor. E quem tiver dúvida Tá. que está acompanhando a gente aqui, pode mandar a dúvida aqui no chat, que a gente vai tirando também. Tá, então vamos lá. O PGRCC, aí já são os resíduos, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, tá? É outra legislação, é focada, tem o CONAMA 307, que é o CONAMA que fala sobre as classes dos resíduos de obra. Então lá ele fala do resíduo classe A, que são os resíduos de origem mineral, basicamente é entulho, sobra de concreto, cerâmica, tijolo cerâmico, que são os resíduos, enfim, né, de origem mineral, que a ideia, o porquê que se separa, né, esses resíduos por classe? Para a gente ter um beneficiamento separado. Então, por exemplo, o resíduo classe A, ele pode ser triturado, britado e vira uma brita reciclada, que ele pode ser utilizado para fins não estruturais. Então, se usa muito para pavimentação, para fazer contenção, obras de drenagem, aquela camada antes do asfalto. Então, isso tudo a gente consegue através do resíduo classe A. Tem o resíduo classe B, que são os recicláveis, tá? Que é papel, plástico, vergalhão, aço, madeira. Então, tudo isso também é separado, que a ideia é ser beneficiado, mandar para a cooperativa, né? Enfim, quem consegue reciclar. O C seria o não reciclável, que aí sim vai para o aterro, tá? Então, seria para aterro de inertes. E o resíduo classe D, que são os perigosos. Então, aí os perigosos teria que dar uma destinação aí para as empresas que trabalham no tratamento, né, desse material. Então, tudo isso também, ele precisa desse documento para nortear todo o processo. Normalmente a gente fazia, quando a gente faz um PGRCC, por etapas de obra, tá? Então, eu tenho as etapas principais, desde a escavação, estrutura, que é obra bruta e obra fina, né? Acabamento. Então, o plano ele tem que estar conversado com a etapa de obra também, para a gente conseguir dar essa destinação correta aí dos resíduos. E tem como você falou, o PGRSS, que seria o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, que aí quem regulamenta é a Anvisa, tá? É a mesma coisa, tem que ser feito por um profissional que tenha na tua grade curricular, temática de resíduos. Hoje eu vejo, tem profissional da saúde que também faz esse documento, que ele tem a RDC 222 lá da Anvisa, que também separa por grupos, tá? Diferente do CONAMA, que é classe, o outro é por grupos, né? Que tem um grupo, grupo A, B. Exatamente, e o E, vai até o E, que é entre os perfluorocortantes, resíduo químico, biológico. Então, voltado aí, então, quem é da área da saúde precisa ter, né, o PGRSS, então as clínicas, hospitais, serviços, enfim, todos os geradores, né, e se você gera que seja uma agulha, um perfuro cortante, tem que ter esse documento. Ele é até muitas vezes vinculado aí à licença de funcionamento do estabelecimento. Então, para liberar, né, o estabelecimento a funcionar, ele tem que entregar esse plano, o PGRSS. Tá bom? Tá bom. Então, esses são os três principais planos até, né? O PGRS, que é de resíduos sólidos, o de serviço de saúde e o de construção civil. Construção. Muito bacana, Luciana. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém mandou dúvida aqui.
Se não, pode mandar depois, a live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, vai subir também pro YouTube. E eu acho que é isso, né, Lu? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é importante, assim, a gente está tendo até uma demanda agora, né, com a retomada das atividades, a economia, graças, se estabelecendo. Alguns clientes estão até querendo revisar os documentos, né, querendo entrar um pouco, se engajar. Eu vejo, assim, que hoje está tendo um engajamento muito forte das pessoas quererem valorizar melhor, né, essa parte da gestão dos resíduos, encaminhar corretamente, trabalhar com empresas que são licenciadas, a lei fala sobre isso, né, que a gente tem que encaminhar para empresas que são ambientalmente, qual é o caso da Ouro Verde, né, aí vocês têm todo um acompanhamento, documentação, então entrou em vigor ano passado, por exemplo, o SINIR, então a gente está revisando muito o plano por conta de introduzir o SINIR também no processo, né, que é um sistema ligado aí ao Ministério do Meio Ambiente, até para atender a Política Nacional de Resíduos, que por lá agora a gente está gerando os MTRs. O aterro, por exemplo, aí vocês têm uma responsabilidade de dar baixa, né, nos resíduos que vocês recebem, para estar tudo rodando, né? Então, o início, meio e fim. E aí, com isso, se gera também o CDF, que é aquele certificado de destinação final, que é um dos documentos que a fiscalização também solicita, né? Todo o MTR, o CDF, junto com o plano, além das licenças, né? Por exemplo, o transporte para estar Opa, caiu. coletando esse resíduo do local de geração. Então é isso. O plano ele abrange todo esse processo. E esse é o nosso papel, né? O papel da Aterro Sanitário Ouro Verde é justamente esse, de fazer todo o gerenciamento dos resíduos dos nossos clientes, começando com o PGRS, até o transporte, a destinação final, toda a documentação, né, pelo CINI. Então, nós aqui do Grupo Ouro Verde, a gente está à disposição, temos a nossa parceira Luciana, a nossa engenheira, né, que trabalha juntamente com a gente para emitir o PGRS e as outras documentações também. E Lu, gostaria de agradecer muito pela sua participação, nós estamos sempre à disposição e obrigada novamente. Que isso, eu que te agradeço pela oportunidade da gente explicar aqui. E qualquer dúvida também, quem quiser depois colocar aqui nos comentários, tá? A gente está aí à disposição para estar auxiliando. É isso mesmo, gente. Tá bom? Obrigada, tenha um bom dia. Lu, obrigada novamente e até o nosso terceiro webinar. A gente já vai começar a programar. Combinadíssimo. Tá ótimo. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau. Tchau, Até mais, pessoal. tchau. Encerrar.